Bom, pessoal, hoje a gente vai trabalhar com os dados de gama. E então, antes de a gente começar a mexer, eu vou passar um pouco da teoria por trás deles. Bom, a primeira coisa é porque que a gente chama de gama espectrometria, né? Que o método mesmo é método radiométrico. Então, a gente mede a radiação que os elementos dentro, né, dos corpos emitem quando eles estão decaindo. Então tem um elemento ali que ele está instável no seu estado atual e ele vai decaindo, né, até ficar num formato estável. E enquanto ele está decaindo, ele vai soltando o que a gente chama de radiação. E essa radiação que o sensor a gente capta. Aí tem três tipos de radiação aqui, como você pode ver na imagem, né? Tem a alfa, a beta e a gama. Aí por que a gente escolhe a gama para ser medida? Porque a gama dos três tipos de radiação, né, que os elementos emitem, ela é que tem o maior poder penetrativo, então ela consegue atravessar os materiais com mais facilidade. Então ela acaba conseguindo atingir distâncias maiores, né? Então, o sensor ele acaba medindo mais o gama pela sua peculiaridade, né? Sua própria propriedade. Bom, outra informação que eu queria passar é porque a gente utiliza o potássio, urânio e o tório nesse método, né, radiométrico. E no caso, é porque esses três elementos aqui, dos demais elementos que tem na natureza e que acontece o decaimento, esses três são os mais abundantes. Então, de maneira espacial e até quantitativa, é melhor a gente utilizar eles. E esses três elementos, eles sempre estão presentes na maioria das litologias, tanto nas rochas, como vocês podem ver aqui, quanto nos solos. Mas eles sempre estão em proporções diferentes. Então, uma das maneiras que a gente utiliza para identificar de modo indireto, né, as litologias são essas diferentes proporções. Então, eu também trouxe aqui esse esquema aqui, né, que eu encontrei no relatório do Aerogeofísico do Rio de Janeiro. Então eles montaram aqui um pequeno esquema demonstrando aqui os tipos de rocha com as diferentes concentrações aqui do tório, potássio e urânio, né, dentro dos limites da pesquisa deles. Mas você vê que esse tipo de esquema aqui acaba não sendo tão preciso. Por exemplo, a laterita. Ela está presente em todas as concentrações aqui, ó, tanto na transição do potássio com o tório, nas transições aqui, ó, do potássio com o urânio, e até nas concentrações onde em teoria era para ter apenas um dos elementos, né, em abundância. Então, dá para a gente dá para ter uma noção de que tipo de rocha vendo a proporção desses três elementos, mas não é uma certeza. A maior certeza é na ausência deles. A ausência desses elementos geralmente indica rochas ultramáficas. Né? Outras coisas é a água e o quartzo puro, né, que é mais difícil de encontrar. Mas essas são as assim, de mais certeza. Né? Agora, onde existem esses três elementos, não dá para ter uma certeza assim, absoluta de que tipo de litologia é. Você pode ter uma noção, obviamente, né, pelas pesquisas, mas só que a certeza mesmo é mais indo a campo. Mas esse é um método muito utilizado para a gente conseguir fazer essas classificações de maneira, né, indireta. E a outra propriedade interessante desses elementos é a sua mobilidade química, né? É a facilidade que ele tem, que esses elementos têm de serem lixiviados, de serem transportados e concentrados em outras regiões. Então, desses três elementos, o tório é o mais imóvel dos três. Geralmente, onde ele se forma é onde ele permanece. Só em casos bem específicos, onde a acidez da região é muito extrema, ele se torna um pouquinho imóvel, mas é um pouquinho. Então, geralmente, a maioria das vezes, ele é imóvel mesmo. Já o potássio e o urânio dependem de condições específicas, né? O potássio ele depende da acidez da região. Então, quando a região é mais ácida, ele é mais móvel. E quando a região é mais básica ou neutra, ele se torna menos móvel, né?
E o urânio depende da oxigenação da região, né? Quando o ambiente ele é mais oxidante, mais rico em oxigênio, ele é mais móvel. E quando o ambiente ele é redutor, ou seja, mais pobre em oxigênio, ele acaba sendo mais imóvel. E a partir dessas características, você consegue determinar algumas coisas na região. Se ela sofreu processo de intemperização, lixiviação, processo de hidrotermalismo, e entre outras características. Então, voltando aqui para os mapas, eu vou demonstrar algumas coisas que a gente consegue interpretar de acordo com as propriedades desses elementos. O mais simples aqui é o urânio. Por quê? O urânio, como eu disse, ele depende da quantidade de oxigênio na região para ele se tornar ou móvel ou imóvel. E o que acontece? Regiões ricas em oxigênio, né, onde o ambiente é mais oxidado, geralmente está associado à região ao ferro, né? A maioria dos minerais são óxidos de ferro, que a gente utiliza, né, para prospectar, para tirar minério de ferro. Essas regiões são ricas em oxigênio, e geralmente essas regiões ricas em oxigênio são mais pobres em urânio. Então esse aqui é o mapa do urânio, né, que eu fiz aqui, depois de fazer a gridagem, né. Então vamos ver essas regiões aqui, ó, onde há pobre urânio. Eu também peguei aqui o shape das ocorrências minerais. Ó, se você prestar atenção, essa região aqui que é mais pobre urânio, você tem muita ocorrência de ferro, de manganês, certo? Ó, cobre. Então esses minerais aqui que a gente extrai utilizando seus óxidos, né? Um indicativo de onde eles podem surgir, onde são essas regiões mais pobres em urânio. Claro que não é regra, né? Porque se você for ver o resto do mapa, tem regiões aqui onde o urânio, onde ele está mais enriquecido, né, concentrado, que também tem ocorrência de ferro. Mas a maioria das regiões onde eles são pobres é mais propício a ter, né, os minérios de ferro. E ainda aqui no urânio, outra coisa interessante é a associação dele com rochas carbonáticas, né? Como eu disse, o urânio ele depende que o ambiente seja redutor para que ele se precipite. Ele venha se depositar e se concentrar naquela região. E o seguinte, rochas carbonáticas, né, como o calcário, por exemplo, elas se formam em regiões onde tinham corais, seres vivos, né, como ostras, moluscos. E como ali tinha uma atividade biológica, o ambiente acaba sendo mais redutor. E aí o urânio acaba se precipitando naquela região ali. Então quando forma os calcários, o urânio acaba ficando preso nessas lentes onde tinha essas atividades biológicas. E aí depois, quando vem o metamorfismo, sobre o calcário ele vira um mármore. Então muitas vezes as regiões onde tem concentrações de urânio, né, também tem o mármore está associado. Mas esse urânio não se concentrou recentemente, né? Não quer dizer que ali é rico para a gente extrair urânio, né? No caso é porque aquele urânio se depositou no período em que tinha aquela atividade biológica durante a formação dos calcários, e aí depois, quando foi o metamorfismo, ele virou um mármore, mas o urânio continuou aprisionado ali. Então aquele é o enriquecimento, mas não para extração, sim no período de formação da rocha, né? Então, para exemplificar, ainda está aqui o mapa do urânio. Aí eu só vou ligar aqui o shape aqui das ocorrências minerais. Aí eu deixei ativado só onde tem ocorrência de mármore. Ó, você vê, ó, que a maior parte dos mármores, onde tem ocorrência de mármore, é aqui, ó, onde está apontando que tem urânio. Mas não significa que tem urânio para a gente extrair. Então eu vou ligar aqui para você ter comparação. Eu vou abrir aqui a camada e vou ativar só onde tem ocorrência de urânio para ver. Ó. Ligando aqui, a gente vê, olha só, as regiões aqui onde tem urânio para ser extraído são bem distantes da região onde tem a concentração de mármores. Claro,
não é a regra, né? A gente vê aqui um ponto ou outro, que também, ó, mas, como eu disse, ó, só porque tem mármore não significa que dá para extrair urânio, certo? Então, é mais uma diquinha aí que vale a pena, né, ressaltar. Agora, pessoal, partindo para o tório, ele tem uma característica interessante. Que é o seguinte, como eu disse, ele não tem mobilidade química, então ele não tem a facilidade de se dissolver e se misturar com a água e a água levar ele, né, lixiviar. Mas os minerais que contêm o tório, né, como o zircão e a monazita, eles podem ser erodidos e podem ser transportados de maneira física. Né? E aí o que acontece? Como ele pode ser transportado de maneira física, ele acaba se concentrando esses minerais em drenagens. Né? Então o tório ele é muito bom para a gente delimitar paleodrenagens, no caso. Então, drenagens antigas, porque com o tempo, né, as drenagens elas vão sendo soterradas, vão se formando novas. Só que essas mais novas drenagens, elas acabam sendo muito bem marcadas pelo potássio, que é o mais móvel dos três. Então, as mais antigas, o tório é que acaba marcando muito bem. Então, um exemplo aqui nesse mapa do Ceará, esse trechinho, a gente vê muito bem, ó, essas feições aqui, né, que lembram muito drenagens. Aí, para poder você saber, né, se são ou não, você pode comparar com o shape de drenagem atual. Então aqui, ó, eu botei aqui o shape de drenagem do Ceará, né, nesse trecho. Então algumas não batem porque essas são mais novas, mas as mais antigas, que continuam fluindo água até hoje, elas acabam batendo muito bem com as de tório. Como essa daqui, por exemplo. Né? Deixa eu engrossar mais um pouquinho essa drenagem. Vou botar aqui no 8. Eu acho que... E vou botar da cor branca também. Deixar um pouquinho... 8 não. Vou botar da cor branca para facilitar a visualização. Pronto, olha só. Então você está aqui, essa feição aqui, onde o tório está concentrado. E olha só a drenagem, tá vendo? Bate direitinho com o desenho. Aqui também nessa região, né, onde é a zona de cisalhamento de São Pedro II, aqui também passam drenagens. E aí você vê, ó, que o tório demarca muito bem essa região aqui. Então o tório ele tem essa utilidade. E junto com ele também tem a outra, que é o seguinte, o ouro ele também passa por isso. A gente também encontra ouro em drenagens, porque ele sofre esse mesmo processo, ele acaba sendo erodido e precipitando nessas regiões, né, de drenagem. Então se a gente for ligar o shape aqui, ó, já tinha até deixado preparado, né? O shape aqui de ocorrência mineral, a gente vê que o ouro ele acaba também, ó, as regiões onde a gente tem ouro, também são as mesmas regiões onde o tório acaba se concentrando. Onde teve a erosão e aí precipitou e ficou aqui os minerais, né? Então tá aqui. Então o tório ele tem essa utilidade aqui. Agora as regiões onde tem grandes concentrações de tório, elas também indicam regiões preservadas. O que seria isso? Regiões onde não teve uma grande erosão. Pode ter tido sim uma lixiviação ali, né, uma lavagem pela chuva, levando os elementos mais móveis, né, que é o potássio e o urânio, e acabou deixando o tório. Né? Então, exemplo dessas regiões aqui, né, esses grandes aglomerados aqui onde tem o tório. Aí isso aqui geralmente podem demarcar ortognáceos, né, ou paragnáceos, mas não dá para ter certeza só usando o mapa do tório. Então, assim, a grosso modo, ele é mais para isso, né, para ver essas paleodrenagens aqui. É muito interessante. Outra coisa interessante que eu esqueci de falar do tório é que alguns minerais que guardam o tório na sua composição também se associam a mármores, né, e a rochas carbonáticas também. Então, ligando aqui o shape das ocorrências minerais, a gente vê que as regiões onde acontece, né, a ocorrência de mármore, também você tem essas concentrações aqui de tório. E isso vai fazer diferença, saber disso vai fazer diferença depois que a gente for fazer as razões. Né? Aquelas razõezinhas, né, de
potássio urânio, urânio tório, né? Então vão fazer diferença saber essa informação depois. Agora falando do potássio, como eu disse anteriormente, ele é o mais nobre dos 3 elementos. E por causa disso ele acaba demarcando muito bem estruturas mais recentes, né? Como por exemplo a estrutural mesmo da região. Ele marca muito bem aqui a zona de falha, essa aqui também, e as novas configurações das drenagens, né? Como o tório ele demarca muito bem as antigas, mas as mais recentes, né? O potássio acaba marcando por ser muito móvel. Então, como por exemplo aquela que eu tinha mostrado, que é essa daqui, que o tório, né? Vou ligar aqui do tório. O tório demarca muito bem ela, né? Essa antiga. Mas a nova configuração não. Então quando a gente liga aqui, ó, eu vou deixar o potássio ligado e liga aqui o chip das drenagens, até as mais recentes, o potássio ele demonstra muito bem. Essas aqui, que antes o tório não mostrava, o potássio consegue mostrar. Certo? Então, é muito interessante, né? Outra coisa também que tem que tomar cuidado é o seguinte: essas regiões onde tem ausência de potássio não significa que ele não esteve ali antes. Como ele é muito móvel, às vezes essas regiões onde demonstram, né, a ausência de potássio, não significa que ali não tenha minerais que contenham o potássio, no caso. Porque pode ser que ainda tenha, só que no caso, em contraste com as outras regiões onde ele se concentrou, quando foi lixiviado, acaba não se destacando muito bem. Então, tentar determinar que tipo de rocha tem na região só olhando o mapa do potássio também não é uma boa ideia. É sempre bom comparar ele com os outros elementos. Agora, outra coisa peculiar dele é que ele também acaba se concentrando também em regiões onde tem formação de argila minerais, né? De terrenos mais argilosos. Porque, como ele entra na composição da argila, ele acaba se fixando ali. Então, você consegue interpretar o quê? Que o potássio ele mostra as regiões onde teve, né, intemperismo, lixiviação, e às vezes onde ele se concentra são regiões onde está tendo formação de terrenos mais argilosos. Então, se a gente for ligar aqui o shape e deixar só a argila marcado, já tinha deixado, né? A ocorrência de argila, você consegue ver que ela acaba se concentrando, ela acaba se concentrando nessas regiões aqui, onde tem mais potássio. Agora a gente vai trabalhar com as razões. As razões elas servem para a gente comparar os elementos, né, e detalhar melhor a nossa análise. Mas antes da gente fazer as razões, é importante a gente entender como fazê-las, né? Quem vai ser o numerador e o denominador dessa razão. E para isso a gente tem que entender as unidades dos elementos que a gente está trabalhando. O potássio, como ele é muito abundante na natureza em relação aos outros dois, a gente trabalha ele com porcentagem. E o tório e o urânio são partes por milhão. Então a quantidade de urânio e tório na natureza em relação ao potássio é muito pequena. E na hora de fazer a razão, não é bom você colocar o potássio como numerador. Por quê? Porque você vai ter um número muito grande dividido por um número muito pequenininho. Então vai ter pontos na região, né, do seu mapa que o valor do tório e do urânio vai ser quase nulo em relação ao potássio. E aí eles vão ser completamente ofuscados. Então, o recomendado é você pegar esses elementos com menor valor e dividir pelo de maior valor. Por isso que tem a razão urânio-potássio e tório-potássio. Já a razão entre os dois elementos, urânio e tório, vai estar com o mesmo valor, né? A mesma unidade, que é partes por milhão. Eu gosto de fazer o tório dividido pelo urânio. Por quê? Porque como o urânio ele acaba sendo mais móvel que o potássio, né? Isso falando quimicamente, que o potássio ele tem a mobilidade, mas a mobilidade dele é física, né? Da erosão. Mas ainda assim o urânio acaba sendo mais abundante que o tório, né? Então eu gosto de fazer a razão tório-urânio. Aí essas razões aqui, como foi que eu fiz no QGIS? Você vem aqui em raster,
calculadora de raster. Aí ele vai abrir essa abinha aqui, ó, com as camadas que você já criou. Aí para fazer a expressão, você clica 2 vezes na camada que você quer, né? Então no caso eu quero fazer tório-urânio, então clico 2 vezes no tório, clico aqui na barrinha de divisão, depois clico no urânio. Aí aqui o que acontece? Esse OK aqui não está liberado para você criar. Por quê? Porque você tem essa opção aqui, primeiro, de colocar a pasta de saída, né, para salvar a camada, ou você pode clicar aqui nessa caixinha que ela vai criar uma camada temporária. Aí quando você clicar aqui em OK, aí o OK fica liberado para ela criar. Aí ela cria. Aí depois é só você ajustar aqui a cor. Certo? Então agora eu vou falar individualmente de cada uma das razões. Então, gente, a primeira razão que a gente pode começar a conversar vai ser o tório-urânio. Mas antes disso, né, é importante que você entenda que, primeiro, antes de tudo, de começar qualquer análise com gama, independente se são com razões, mapa ternário, ou até os elementos individualmente, você tem que entender bem as propriedades da litologia que você está procurando. Porque para cada uma, a proporção desses elementos é diferente, e às vezes quando acontece algum evento biológico, biológico não, algum evento geológico, né, a razão entre esses elementos, a proporção entre eles acaba variando. Então você tem que entender bem o que você está procurando. Como exemplo, né, essa razão aqui do tório-urânio, ela é muito boa para encontrar terrenos carbonáticos. Como eu citei anteriormente, o urânio ele precisa de um ambiente redutor para ele precipitar. E o calcário, né, ele se forma geralmente em um terreno marinho. E lá você tem a presença de vida, né? Você tem algas, você tem os corais, você tem moluscos. E como ali é um ambiente que tem esse fator biológico, acaba se tornando propício para a precipitação do urânio, né? E o tório, apesar dele não ser solúvel, né, ele tem essa mobilidade física, né? Os minerais onde ele se aloja, eles podem ser erodidos. E essa erosão acaba levando para o ambiente marinho, né? E aí se mistura ali com sedimentos carbonáticos, e aí os dois acabam ficando presos ali nos calcários. Que futuramente, se tiver algum evento metamórfico, eles viram mármore. Então o que acontece? Você tem proporções quase que equivalentes de urânio e tório numa mesma rocha. Então quando você faz essa razão, se você tem valores similares e você divide eles, o valor vai ser próximo de 1. Então o que acontece? Nessa escala aqui de cor, o valor próximo de 1 está no meio da escala. Então as regiões onde está no meio dessa escala aqui de cor, né, que seria o verde, amarelo, né, esse avermelhado, laranja aqui, né, tem chance de serem terrenos carbonáticos. Como eu disse, esse método aqui de geofísica é um método indireto. Ele não substitui a ida a campo, mas ele dá algumas evidências que podem te auxiliar a entender melhor a região. Então, se a gente for ligar aqui, né, o shape de ocorrências de minério, eu tinha deixado o urânio ligado, né, mas vamos ligar aqui os mármores, que é o MM. Pronto. Então, como eu expliquei, teoricamente, né, até onde eu expliquei, essas regiões aqui onde estão no meio da escala de cor, ou seja, esse verde, amarelo, né, um pouco do rosa aqui, elas são regiões que indicam a região intermediária da escala de cor, ou seja, a razão é próxima de 1. Então, é para tá batendo aqui com terrenos carbonáticos. Então, quando a gente liga aqui, ó, a gente vê que está coincidindo. Então, a gente vê que onde tem esses pontinhos aqui, onde tem a ocorrência de mármore. E você vê que nessa escala aqui de cor, eles estão batendo justamente no meio da escala de cor. Então é por isso que é importante você entender não só muito bem as propriedades do que você está procurando, e também entender como esses elementos funcionam, né? Então está aqui um exemplo. Outra coisa que a gente pode utilizar com essa razão é ver as regiões onde tem enriquecimento de urânio, né? Como essa região aqui em azul. Nessa região de azul,
significa que a razão ela tem menos tório do que o urânio, né? Então os valores ficam que 0, alguma coisa, né? Então, ou 1, alguma coisa aqui, né? Massa na escala, mas enfim, significa aqui que tem mais urânio do que tório. Então você tem um enriquecimento de urânio. Não significa que dá para extrair urânio dessa região, né? Porque significa ter um enriquecimento pela lixiviação, né? Pode ser uma região onde, né, o urânio ele foi levado e acabou se precipitando e concentrando aqui. Agora, as outras razões, né, que é tório potássio e urânio potássio, elas servem mais para você ter uma compreensão do grau de lixiviação da região. Porque o tório, nesse exemplo aqui eu estou mostrando o tório potássio. O tório ele é imóvel, né? Falando quimicamente. Então, como o potássio ele é muito móvel, nessas regiões aqui onde você tem esses picos aqui de tório, significa que são regiões onde teve uma lixiviação severa, né? E aí que acabou lavando, né? Lavando e levando todo o potássio. E isso acontece a mesma coisa no urânio. Se eu ligar aqui o mapa do urânio, é a mesma coisa. Você tem aqui essas regiões, ó, e até são similares, né? Os mapas. Ó. Eu vou desligar aqui, ó. Você vê que são até um pouco similares. Por quê? Porque o potássio ele é muito móvel. Né? Então, em relação aos outros dois. Então, basicamente, você só vai ver esses pontos aqui, esses picos, não significam que teve um enriquecimento do outro elemento, né? Do urânio e do tório. E sim, são regiões onde teve uma lixiviação mais severa. E aí acabou deixando, né, o urânio e o tório mais evidentes. Mas assim, uma melhor análise a gente faz com o fator F, que eu já explico, né? Então, o fator F a gente utiliza o parâmetro F, né, que é outro nome que essa fórmula tem. A gente utiliza para ver regiões onde teve enriquecimento de potássio e urânio através de hidrotermalismo, né? Geralmente ocorre por causa disso. Porque como é que acontece, né? O hidrotermalismo você tem a passagem de água superaquecida e geralmente ela é uma água mais ácida e com pouco oxigênio, ou seja, ela é redutora. Então você tem aí um fluido que ajuda, né, a enriquecer a região por onde ele passa de potássio. E como ele é pobre em oxigênio, ajuda também a precipitação do urânio. Né? Então, por onde esse fluido passa, acaba tendo esse enriquecimento. E aí é por isso que a gente usa o parâmetro F. Como é que é a fórmula dele? A gente pega o tório, a gente pega o potássio, multiplica pelo urânio e divide pelo tório. Então vamos aplicar ele aqui. Vamos pegar aqui a calculadora de raster. Vou botar aqui um parênteses, né? Como é multiplicação e divisão, não vai alterar muita coisa botar parênteses não, mas eu boto só por desencargo de consciência, né? Que a ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Mas vamos aqui, ó. Vamos pegar o urânio, multiplicar pelo potássio e dividir pelo tório. Vou criar aqui a camada temporária e dar um OK. Pronto, aí que ele criou, não dá pra ver por causa da cor, né? Mas assim que eu aplicar a simbologia, ó, aí fica evidente. Eu vou só mexer aqui no Instagram, pronto. Então tá aqui. Então agora a gente pode ver as regiões, essas regiões aqui onde tem pico, você tem maior enriquecimento de potássio e urânio. E isso aqui a gente ajuda também a encontrar regiões onde pode ser propícias à extração de urânio, né? Então vamos... Porque aqui sim você tem um enriquecimento de urânio, não pela lixiviação, mas sim pelo um evento geológico. Né? Então, ele acaba sendo melhor para a extração aqui. Então vamos ligar aqui o nosso shape aqui de ocorrências minerais. A urânio já está ligado aqui, né? Então vamos ligar ele aqui e ver, ó, como está batendo. Ó, tem essas regiões aqui, ó. Vamos ver esse ponto aqui, ó. Ó, o exemplo aqui é esse aqui. Tá vendo?
você tem aqui esse grande enriquecimento aqui de potássio iônico, onde está batendo esse pico. Vamos ver outro ponto. Ó, outro aqui também. Tá vendo? Então, ele é muito bom para a gente ver essas regiões aqui. Bom, o hidrotermalismo ele também gera, né, depósitos de outros minerais, né, como ouro, cobre, prata. Então, o fator F a gente também utiliza também para encontrar esses outros depósitos. Mas aí você tem que levar em consideração, né, que aqui, como eu disse, né, é um método indireto. Esse ouro aqui que aparece, aqui também passa um rio. Então essas ocorrências aqui, né, que estão ligadas a esse enriquecimento hidrotermal. Né? No caso, isso aqui é aquele ouro erodido. Né? E outra coisa que eu não comentei no início da aula, mas que é importante só porque essas regiões aqui estão em azul, não significa que aqui não tem elemento. Só significa que em relação ao resto da região, como aqui tem pouca quantidade em relação aos demais, né, ele acaba sendo ofuscado. Então, se eu aproximar aqui, né, e clicar aqui e não ajustar no meu campo de visão, aí você tem o melhor realce dessa região. Então, o fato dessas regiões estarem azul, quando a gente vê, né, a organização geral do histograma, do realce, do raster, não significa que ele não exista. Então, ele tem aqui. Então, às vezes, por exemplo, você tem aqui esse depósito aqui, ó, de cobre, chumbo, né, prata. Você vê que ele não está num ponto de um grande pico desse enriquecimento hidrotermal. Mas isso porque, em relação às demais regiões, né, ele acaba sendo ofuscado. Mas aqui você tem um ponto de ocorrência. Então, se a gente organizar, clicar aqui e organizar o nosso campo de visão, aí a gente vê, ó, que aqui sim é uma região que tem um certo enriquecimento. Mas isso é de acordo com o contraste. Né? Então, minha recomendação quando você for analisar sua região de estudo, se por acaso você for pegar esse tipo de dado que pega toda uma regional, eu recomendo que você recorte para poder ficar melhor o ajuste dos dados, certo? E assim você vai ter o melhor entendimento dessa região. Porque desse jeito, dessa visualização aqui, que é no geral, você acaba tendo alguns pontos meio que ofuscados. Né? Então minha recomendação é essa, você recorte sua área de estudo para poder ter uma melhor análise e compreensão. E a última técnica que a gente pode aplicar com os dados de gama para poder estudar a região é o mapa ternário, né? Aquele mapa de RGB. Ele é o melhor, é o mais indicado, né, quando você vai trabalhar com gama, porque ali você tem a sobreposição dos três elementos e você tem uma compreensão melhor da região, já que você está analisando os três ao mesmo tempo, e não individualmente ou de dois em dois. Então, como é que a gente pode fazer esse mapa ternário aqui? A gente vai fazer um mosaico desses elementos. Então a gente vem aqui na ferramenta de raster, no QGIS, miscelânea, né, mosaico. Aí ele vai abrir essa abinha aqui. Aí aqui você tem que colocar as camadas que você quer colocar na RGB, né? Então clicando aqui, vai aparecer todas as suas camadas. Aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar na ordem. Então RGB, né, é no inglês, né? Que é red, green, blue. Então é vermelho, verde e azul. Então você tem que colocar isso aqui já na ordem que você quer deixar nas bandas, né? Então geralmente a gente deixa o potássio na banda do vermelho. Então a gente deixa ele em primeiro. O tório a gente deixa na banda do verde. Então a gente coloca ele em segundo. E o urânio na banda do azul. Então a gente coloca aqui em terceiro lugar. Aí você só vai ativar eles e dar um OK. Depois disso tem que marcar isso aqui, né? Que é colocar arquivos em entradas de bandas separadas. Que você quer sobrepor elas e não somá-las. Feito isso, né? A última coisa que você faz é esse aqui. Que aqui são valores nulos. Que você coloca o número 0 aqui. Que desconsidera onde tem os pixels, né? Sem valor nenhum. Feito isso aí, você não precisa clicar em mais nada. A não ser que você queira salvar, né? Logo o raster que vai ser criado, mas se não quiser só fazer um teste,
Você não mexe mais nada, só aperta em executar. Pronto, e aqui está criado o nosso RGB, o nosso mapa ternário. Para analisar bem o mapa ternário, é sempre bom ter junto o auxílio desse diagrama aqui de cor, para você conseguir interpretar as coisas. Como por exemplo, vamos começar com o início, aquele exemplo inicial que eu dei, né? Para terrenos carbonáticos. Terrenos carbonáticos, ele tem que ter valores equivalentes de tório e urânio. Então qual é a cor que está no meio do caminho? Você vê que esse é um pouco azulado aqui. Então se a gente for ver aqui no mapa, essas regiões aqui onde bateram, né, os mármores, você vê que está um pouco mais azulado, indo para o roxo, né? Então quando a gente ligar aqui o shape das ocorrências, ó, tá batendo justamente nessas regiões aqui mais azulada, um azul mais clarinho no caso, né? Não um azul muito forte, que é de acordo com essa escala aqui. O azul muito forte é urânio puro, né? Então você vê aqui, né, que ele está no azul clarinho, puxando um pouquinho aqui, né, quase pro roxo, né? Então tá aqui. Aí as regiões onde você tem o hidrotermalismo, você tem valores quase que equivalentes de tório e urânio, tem um enriquecimento ali. Então, qual é a cor que está no meio desse caminho aqui? Você vê que é um roxo, um pouco rosa. Então, onde é que a gente tem esse rosado meio roxo? Ó, aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele tem urânio. Então é por isso que é importante você entender bem as propriedades desses elementos e ter essa esqueminha aqui de cor do lado, porque com ela você consegue interpretar bem e compreender, né? Outra coisa, né? Aqui onde tem o tório, aqui onde está verde tem o tório. Aqui, ó, tá marcado o azinho. O azinho é de areia, né? Se é areia, você só tem sílica. Então você já perdeu aí, né? O potássio que foi lavado e o urânio também. Então, geralmente, ó, se a gente tem areia, não é regra, tá certo? É só apontando aqui uma possível evidência, né? E nas regiões onde é da cor branca, geralmente você tem os três. Então aqui são representantes das rochas graníticas, que tem os três juntos, né? E onde está escuro, é onde você tem a ausência dos três elementos. Aí o representante são rochas ultrabásicas. Aí que tipo de depósito você tem? Você tem ferro, você tem cromo, cobre, esses elementos associados a rochas ultrabásicas. Então, é basicamente isso aqui. Você tem que repetir as mesmas dicas, né? Tem que compreender o que você está estudando. Também tem que compreender os elementos, né? O potássio, tório, urânio, o comportamento deles. E ver como eles se associam à litologia ou ao minério que você está querendo procurar. Entende? Bem, pessoal, então é isso a aula de hoje, né? Era isso que eu queria ensinar para vocês. Isso foi todo o conteúdo, né, de tratamento de dados aerogeofísicos dentro do QGIS, né, do IMAG de Gama. Então, qualquer outra informação, eu recomendo que vocês vão no manual do plugin, porque ele tem muitas ferramentas, certo? Tem várias aqui, mas eu sintetizei e só mostrei as ferramentas assim, que a gente mais utiliza quando vai analisar esse tipo de dado, né? Então, talvez futuramente eu grave algum vídeo falando de algumas ferramentas aqui mais específicas, mas eu achei melhor só sintetizar aquelas mais utilizadas, né? E é isso. E talvez no próximo vídeo eu traga algum estudo de caso aplicando a utilização dessas ferramentas, certo? Então, pessoal, é isso, né? Obrigado aí pela atenção e até a próxima.